Casa de Deus está em Blumenau, localizada na Rua Amazonas 455, bairro Garcia, próximo à Fonte Luminosa. Atenção para a nossa agenda semanal. Quarta-feira, a família no altar de Deus, às 9h15 e às 19h30. Sexta-feira, cura e libertação total, às 9h15 e às 19h30. No domingo, o culto de ensinamento, às 8h e às 19h. Igreja Internacional da Graça de Deus. Puxa, que legal! Chegou o nosso encontro daqui de Blumenau. Pastor Sodré que vos fala, espero que você esteja legal, tudo jóia, num dia muito abençoado. E a partir daqui é o horário de Blumenau na nossa TV e também eu replico, quando posso, na minha rede social YouTube, esses recados aqui. Se porventura, inclusive, ainda não segue lá o canal do YouTube, é só você procurar por PR Sodré. E se porventura ainda não conhece o Sistema Nossa TV, na descrição desse vídeo tem ali o link para você se tornar também um assinante Nossa TV. Tudo bem? A mensagem, amigo, a seguir já está no ponto, já não vou me demorar aqui, porque eu quero que você seja edificado, abençoado pela mensagem que já está preparada. Daqui a pouco eu volto. Vai nas palmas assim, irmãos, ó! Boa noite, igreja! Foi fraco a resposta, hein? Boa noite, igreja! Melhorou, melhorou. Este lado de cá, sauda o de lá. Diga boa noite, igreja! E o inverso a mesma coisa, não é? O de lá, sauda o de lá. Diga boa noite! Bem-vindo todos à casa de Deus. Aperte as palmas. Choveu muito agora no anoitecer, mas que bom que você se achegou aqui. Bem-vindo à casa de Deus. Se as irmãs conhecem, vamos juntos. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Diz, vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Conhece? Suba os montes devagar, que o Senhor vai guerrear. Cerca os muros para mim, o Jericó chegou ao fim. As trombetas soarão, abalando céu e chão. Cerque os muros para mim, o Jericó chega. Conhece o hino? Vamos no início? Diz. Vem com Josué, Jericó, Jericó. Estar em Jericó. Quero te ouvir, igreja de Cristo. Vem com Josué, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas. Diga lá, irmãos, subam, subam os montes devagar, que o Senhor vai guerrear. Cerque os muros para mim, o Jericó. Jericó foi vencida, irmão. Diz, as trombetas soarão, abalando céu e chão. Cerque os muros para mim. Continue nas palmas. Vamos lembrar dessa história. É uma história fantástica em que o Senhor havia dado Jericó na mão do povo de Deus.
Mas Jericó tinha altas muralhas, era muito bem protegida essa cidade. E Deus então deu a estratégia de batalha para o seu povo. Rodeie Jericó por 7 dias, cada dia rodeie uma vez. No 7º dia, rodeie 7 vezes. E eles rodearam, e no 7º e último dia, no 7º e 7ª volta, o Senhor autorizou: agora toque as trombetas. E no tocar das trombetas, as muralhas foram ao chão. E eu quero ouvir aqui da igreja um amém, do início, mais uma vez. Vem com Josué, lutar em Jericó, Senhor. Jericó, Jericó, vem com Josué lutar em Jericó, e as muralhas ruíram mais uma vez. Vem com Josué, Jericó, Jericó, vem com Josué lutar em Jericó, e as muralhas, é agora, subam os montes. Cerque os muros para mim, ô Jericó. Olha a criança no templo, louva mesmo. Suba os montes devagar, que o Senhor vai guerrear. Cerque os muros para mim, ô Jericó. Chegou ao fim. As trombetas soarão, abalando céu e chão. Oi Jericó, voz masculina, suba os montes devagar, que o Senhor, vamos lá, seque os muros para mim. Oi Jericó, tá bonito, voz feminina, subam os montes devagar, que o Senhor vai guerrear, seque os muros para mim. Toda a igreja, as trombetas soam, imagina isso, abalando céu e chão, seque os muros para mim, ô Jericó, diz, ô Jericó, ô Jericó, e aplauda ao Senhor bem forte e diga: a vitória é nossa. Obrigado até aqui, depois louvamos mais. Boa noite, igreja. Sente-se, bem-vindo todos à casa de Deus. Vamos para a Bíblia. Abra a sua Bíblia no 2º livro de Reis, o capítulo é o 6. E o versículo será o versículo 15 em diante. 2º livro de Reis, capítulo 6, versículo 15 em diante. Aqueles que acompanham à distância, bem-vindo aqui ao nosso culto. Que bom que você vai recebendo a palavra aí mesmo que de longe. Que bom que a equipe nos bastidores favorece para que o som e a imagem cheguem a você. Como eu não tenho chance de ouvir o seu amém, de receber a sua reação, faça isso pela rede social mesmo, pelo chat, compartilhando, comentando, porque eu quero essa interação contigo também aí do outro lado. No nome de Cristo, bem-vindo, você também é. E quanto à igreja presencial, aí é diferente, aí interaja mais ainda, receba essa nuvem de glória. Deus nos deu uma manhã linda hoje, e não será diferente, vai nos dar uma noite linda também. Amém, gente? Qual é o livro, irmãos? 2º livro de Reis. O capítulo qual é? É o 6, e o versículo é o 15. Você percebeu que eu já saltei direto ao 15. Então eu vou lhe explicar um pouquinho os 14 que ficaram para trás. Havia um homem, irmão, chamado Eliseu. E este homem era um profeta da parte de Deus. Era um homem que tinha um canal ligado com o céu. Ele teve também um professor muito bom. Quem foi o professor do Eliseu? O Elias, que também foi um grande homem de Deus. E o Elias já foi um grande homem de Deus. E o Eliseu foi ousado de pedir a porção dobrada do Espírito que estava sobre o Elias. Que coisa séria, a história dos dois é fantástica. E de fato o Eliseu foi um grande homem de Deus também.
E esse canal do profeta com Deus era um canal livre, a ponto de Deus falar com o profeta os mistérios e as tramas até do exército inimigo. Às vezes as nações inimigas tramavam algo lá na escondida e o profeta, por estar ligado em Deus, descobria quais eram os planos malvados das nações adversárias. Isso é lindo, irmão. A ponto deste profeta, por várias vezes, falar com o rei, a autoridade máxima do país, de que naquele lugar, naquela área, aquele dia, aquela hora, não devia passar por ali, não devia passar por aqui, porque lá tinha uma emboscada. O exército inimigo estava escondido, esperando que o povo de Deus passasse por ali. Mas, por inspiração divina, o profeta Eliseu descobria qual eram as artimanhas do exército inimigo. Não é a mensagem de hoje, por isso que eu saltei direto para o 15, mas vale a reflexão. Quando nós estamos ligados em Deus, irmãos, o Senhor Deus nos poupa de toda artimanha maligna. É certo que o maligno trama nas nossas costas. É certo que o maligno deseja ver o seu insucesso. É certo que o maligno quer passar rasteira em você e fazer você ficar prostrado. Isso aí é fato. Não pense você que o maligno fica feliz na sua felicidade. É óbvio que não. Ele quer mais que você tropece, caia e se arrebente todo. Mas, quando você está em sintonia com Deus, o Senhor Deus guarda você até das ciladas do inimigo. Se você for lembrar Salmos 91, por exemplo, está escrito que o Senhor guardará os teus pés de serem capturados por algum laço do passarinheiro. E ainda diz a Bíblia que o Senhor dará ordem aos teus anjos, 1000 cairá de um lado, 10.000 cairá do outro, mas tu não serás atingido. Então, apesar de existir a trama maligna, a trama do exército inimigo querendo derrubar, existe também o exército de Deus mantendo a gente de pé. E você diga graças a Deus. Bom, com essa introdução, você já vai imaginando qual é o nosso assunto de hoje. Hoje eu quero tratar contigo um pouco mais sobre o exército de Deus. É muito normal as pessoas às vezes exaltarem o exército das trevas, eu até nem sei por que fazem isso. Às vezes até dizem, pastor, eu não estou crescendo na vida, sabe por quê, pastor? Deve ter um demônio muito do brabo atazanando minha vida. Deve ter o capeta-chefe segurando os meus pés para eu não avançar. Você percebe que às vezes a pessoa exalta mais o exército do lado de lá do que o exército de Deus. Mas ao longo da mensagem de hoje, debaixo da inspiração divina, eu quero injetar em você essa fé de que o exército de Deus é mais poderoso. E você repete isso comigo: o exército de Deus é mais poderoso. Mais uma vez, o exército de Deus é mais poderoso, sem dúvida. E então, este rei, que era o rei sírio, percebendo que todas as suas tramas não tinham sucesso, percebendo que tudo aquilo que ele planejava para derrotar o povo de Deus não tinha sucesso, ele quis saber por que ele não estava tendo sucesso. Ele tramava, marcava emboscada, programava tudo certinho, fazia toda uma estratégia de guerra, estavam lá escondidos, dizendo, quando eles passarem por aqui, nós os vencemos, nós os capturamos. Irmão, perdi o dia inteiro, porque o povo de Deus não passava por lá. E por que não passava? Porque o profeta recebia de Deus a inspiração de que lá havia uma emboscada. Você entende o que eu digo? Sim ou não? Deus é demais, né, irmão? Talvez você não faça ideia de quantas vezes o Senhor já te livrou. Talvez você não faça ideia de quantas vezes, talvez por um toque que você até não entendeu. Talvez um dia que você ia, mas não foi. Talvez um dia que você ia passar por certa rua, mas resolveu não passar. Talvez um dia que você sempre passa às 8, mas aquele dia você passou 15 para as 8.
E talvez você passou até reclamando, puxa vida, eu estou atrasado, ou eu estou sei lá o quê, puxa, eu passou 8h15. Irmão, quem sabe esses minutinhos aí que você considera atraso, foi um livramento de Deus. Um voo que você perde, uma viagem que você adia. Você entende o que eu estou falando? Existe um exército de Deus nos guardando, irmão. E então, esse rei ficou injuriado, e ele disse, eu vou capturar esse profeta, porque esse profeta está me prejudicando. Eu preciso capturá-lo, porque os meus planos malvados não estão tendo sucesso. E foi o que aconteceu. Verso 15, que é o começo de leitura hoje. Olha lá o que diz. E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. Esse servo é um obreiro desse profeta. E eis que um exército tinha cercado a cidade, com cavalos e carros. Então, o seu servo lhe disse, ai meu senhor, que faremos? Verso 16, e ele disse, leia comigo a resposta do profeta, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Olha, irmão, que coisa preciosa. Pare aqui um instante. Então, perceba, existia o exército inimigo, eles tinham agora armado emboscada no profeta. O profeta, pelo que eu entendo, ele estava descansando, porque eles armaram uma estratégia quando ainda era muito cedo. O obreiro, o ajudante do profeta, acordou primeiro, e quando ele foi olhar pela janela, ou olhar por uma das portas, ele percebeu que lá fora já tinha um exército, e era um exército grande. E ele notou que aquele exército já tinha cercado a cidade. Isso aí tudo é estratégia de guerra. Então veio afunilando, 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 para que não houvesse saída para o povo de Deus. Eu te pergunto, tem saída para o povo de Deus? Tem saída, cristão? Tem ou não tem? Pois foi encurralando, 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 e quando o obreiro abriu lá a porta ou a janela e viu aquilo, ele ficou um pouco preocupado. O obreiro aqui não é diminuindo a patente do obreiro, não. Mas em relação ao nível de fé, está nítido que a fé daquele ajudante não estava assim tão forte. Quando ele viu um exército, ele ficou preocupado. Eu imagino que da onde ele estava, ele parou e gritou, profeta, perdemos, estamos perdidos, não sei mais por onde sair. Profeta, eu já olhei a janela da frente, já olhei a dos fundos, já olhei nas laterais, profeta, está assim deles lá fora, e o exército deles é grande, e ele perguntou, o que faremos? Como sairemos dessa? E a resposta do profeta, creio eu, num nível de fé muito bonito, foi, não temas. E essa é a primeira palavra de ordem para nós hoje, irmãos. Talvez você se sinta encurralado por vários motivos. Talvez tenha alguma coisa que esteja te deixando para baixo, entristecido. Uma batalha. Talvez uma situação que você não vê saída. Eu copio palavras do homem de Deus e digo para você, não tenha medo. Não tenha medo. Por que, pastor? Não é para eu ter medo. Aí continuamos o que o profeta disse. Mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Em outras palavras, vamos entender isso? O ajudante, o cooperador, ou obreiro, use o termo que preferir, eu estou vendo que eles têm um exército. Eu estou vendo que o inimigo tem o seu exército. Mas eu quero que você entenda que o exército que nós temos é mais poderoso. É isso que ele quis falar para o obreiro, entende? Eu quero que você compreenda que mesmo que o inimigo tenha os seus, nós temos também os nossos. Nós temos a equipe de Deus à nossa disposição. Para de exaltar o problema, para de exaltar a dificuldade, você tem um Deus muito grande, e o exército desse nosso Deus,
É poderoso. Diga graças a Deus, irmão. É muito mais poderoso. Se os nossos olhos fossem abertos, se você continuar a leitura do 17 e do 18, você verá que a oração do profeta foi que a visão dele se abrisse. Vamos ler o 17, olha lá. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te. O que ele pediu? Que lhe abras os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. Lê comigo o que ele viu, irmão. Oh, isso deve ter sido fantástico, né? O que ele viu? Eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Diga graças a Deus. Você percebeu por que Eliseu estava em paz? Você percebeu porque ele teve confiança de dizer, não temas? Porque ele tinha um exército poderoso do lado dele. Você perceba que a Bíblia dá detalhes em redor de Eliseu. Então, quem tem essa confiança, quem tem essa equipe, esse exército à disposição, é quem tem fé, é quem crê. A fé é o combustível para o exército de Deus entrar em ação. Lá vou eu perguntando. Quem tem fé em Deus aqui, levanta a mão assim, irmão, levanta a mão. A fé é o combustível para o exército de Deus entrar em cena. Você percebeu? Falando aqui agora, irmão, é porque a nossa visão humana, ela é limitada. Tem alguns que têm a visão limitada de perto, limitada de longe, isso aí às vezes é coisas da vida, forçou a vista aqui, forçou a vista ali, coisas da vida. Mas eu não estou falando sobre a visão limitada de alguma fraqueza ocular, não. Eu estou falando sobre a visão espiritual. Eu estou falando sobre ver o mundo espiritual, ou o universo, o agir de Deus. Aqui agora, irmão, não é ser propagandista não, mas se o Senhor destravasse os nossos olhos, nós veríamos anjos subindo e descendo aqui. Tem, irmão, tem sim. Onde houver 2 ou mais reunidos, a Bíblia diz que ali o próprio Deus está presente, irmão. Olha que coisa linda. Você diga graças a Deus. E vem o Senhor com toda a sua equipe. E vem com toda a sua equipe, arcanjo, querubim, serafim, vem com toda a sua equipe e quer saber se o exército inimigo vai prevalecer. Mas não prevalece mesmo. Se você é um estudioso da Bíblia, você já deve ter ouvido falar que lá na queda de um anjo chamado Lúcifer, ele era um anjo de luz, ele fez a cabeça, ele persuadiu, diz a Bíblia, a 1/3 de anjos. Você imagina o poder de persuasão maligno. Ele então persuadiu a 1/3. Sem querer fazer dados matemáticos, vai ver alguém pergunta, pastor, quantos anjos tem no céu? Como responder isso? Mas nessa história bíblica e neste processo, a 1/3 são anjos caídos. É o que nós hoje chamamos de demônios, porque eles são contrários à luz. Lúcifer desejou ser pelo menos igual a Deus. Ele quis trazer para si a glória e o louvor, como é sabido por todos nós. E a 1/3 de anjos caiu com ele. Se isso for para nós um breve dado matemático, não quero cometer heresia, mas só para você meditar, se uma parte for de anjos caídos, dentro dessa verdade, tem pelo menos 2/3, ou seja, o exército de Deus é no mínimo o dobro. Você entendeu o que eu estou falando? Sim ou não? No mínimo. Não quero, repito, cometer heresia, mas o que eu quero afirmar para você é que Deus é maior. Vira para o irmão, quem sabe ele anda meio abatido com algum problema, vira para ele e diga, o exército de Deus é maior, o exército de Deus é poderoso, é poderoso, é poderoso, porque às vezes a gente fica naquela nuvem de problemas, e a gente acaba então maximizando o problema e diminuindo Deus, é aquela famosa frase, né, nunca digas a Deus que você tem um grande problema, diga ao problema, conhece, não conhece, que você tem
um grande Deus. E aplauda ao Senhor bem forte, irmão. O exército de Deus é poderoso. Mas uma curiosidade à parte, como eu tive, se você for sincero bastante, você também teve. Quantos anjos será que existem? Quantos são? Será que tem pelo menos uns meia dúzia? Será que tem uns 100? Será que tem assim uns 10 mil? Uns 100 mil? A Bíblia não fala exatamente o número. Mas se você for em pelo menos 2 terços da Bíblia, você vai ter uma noção. Por exemplo, lá em Apocalipse 5:11, a Bíblia diz lá que o número dos anjos, olha só como a Bíblia usa a expressão, só para nos deixar assim, anestesiados, né? Olha o que diz, o número deles é o quê? Milhões de milhões e milhares de milhares. Tá bom para você? Olha o que diz a Bíblia em relação à equipe de Deus, à equipe dos anjos, à equipe que está a trabalho daqueles que servem a Deus. Quantos são? Quantos são? Milhões e milhares de milhares. Pois, amigo, eu quero nessa mensagem de hoje, de forma muito direta, sem nenhum rodeio, injetar fé no teu coração de que o exército de Deus é mais poderoso. Talvez, eu não sei a quem vale, talvez você esteja mergulhado em problemas, e às vezes até desperta logo de manhã e desperta desmotivado ao extremo, porque quando nós estamos mergulhados em problemas, às vezes a gente começa a ter incredulidade, começa a duvidar da grandiosidade de Deus. Para você meditar depois, Isaías 40, é um dos meus textos preferidos, não precisa abrir agora, mas em Isaías 40 trata a respeito da grandeza do nosso Deus. Dentre as grandezas citadas lá, ele diz que o Senhor mede os céus com a palma de sua mão. A medida, a unidade de medida celestial é a palma da mão do Senhor. Imagine essa mão sobre você, cristão. Imagine essa mão sobre sua casa, sobre sua família, sobre os seus sonhos, sobre os seus projetos. Não tem para ninguém. Ah, pastor, mas eu acho que deve ser o capeta chefe do inferno que veio contra mim. Parabéns para ele, irmão, mas Deus é mais. Diga amém, gente? Pastor, mas esse problema, essa crise, pois é, meu amigo, pois é, o exército inimigo tem a força dele, mas o nosso Deus, ele tem poder. Dentro dessa verdade, o segundo texto sobre anjo, desejando, você confere depois em Hebreus 12, 22, lá de mesma forma, está escrito que são muitos milhares de anjos. Então você não está desamparado, você não está abandonado, tem toda uma equipe de Deus à nossa disposição. Agora eu abro parênteses, já que eu estou falando sobre anjo, tem um certo grupo que talvez por falta de conhecimento, acende vela para o anjo, é o famoso anjo da guarda. Não é a mensagem de hoje, mas vou fazer uma pequena curva, vou fazer uma rotatória assim e já pego de volta o caminho. Não temos esse hábito de acender vela para o anjo da guarda. Há quem diga, não, é porque eu estou iluminando, ou sabe lá o que, puxa vida, se eu preciso iluminar o anjo, eu estou muito mal acompanhado. É ele que está me ajudando no caminho, e muito menos devo adorar anjos. Não, 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 não. Somente a quem adoraremos, irmão? Somente a Deus. O anjo é alguém da equipe de Deus. Você entende ou não? É alguém da equipe de Deus. Quem ele vai escalar para vir te ajudar, isso aí é com ele. Precisa você agora, arcanjo, tu é meu chegado, hein, não, quem vai escalar o anjo, a quantidade de anjo, o dia que vem, a hora que vem, isso aí é Deus. Você adora a Deus, e o Senhor Deus coloca a equipe dele para te guardar. Diga amém, gente? Para completar, tem uma certa teoria que é reprovada dentro do entendimento bíblico que temos. Alguém diz que pelo menos um terço desses anjos caídos somos nós. Tem teorias para tudo, né?
eles dizem, não, uma parte desses anjos caídos somos nós, e nós estamos agora no tiro de misericórdia para remendar e poder voltar para lá. Não, essa teoria nós nem entramos no campo da discussão, não entendemos assim, não tem nenhuma força bíblica para prosperar. Mas é só uma curiosidade para você não perder essa lição. Então, dentro desse estudo, eu vou trazer para você 2 ou 3 casos bíblicos do exército de Deus em ação. O primeiro caso bíblico, Êxodo 14. Abra a sua Bíblia lá. O verso é o 10. Esse texto de Êxodo 14, a Bíblia trata sobre a saída do povo do Egito. Sabemos que eles estavam escravizados pelo faraó, e sabemos que o Senhor derramou as 10 pragas sobre o Egito, e deu libertação para o povo. E quando o povo saía do Egito, a caminho de uma terra que manasse leite e mel, Faraó se arrependeu, e veio atrás do povo de Deus, desejando capturá-los outra vez. Na altura do verso 10, diz assim de Êxodo 14, e chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então, os filhos de Israel, o que eles fizeram, irmão? Clamaram ao Senhor. Eu abro parênteses. Você quer ter o exército de Deus a seu favor? Saiba que o combustível é o clamor. Tem que clamar. É dessa forma que você gera o combustível para a equipe de Deus trabalhar em seu favor. É o clamor. Não é o reclamar, é o clamar. Talvez, vou falar aqui desse lado aqui, ó. Talvez para alguém esteja faltando isso aqui, ó. E o amigo em casa lá não viu. O que é, irmão? O que é? Joelho no chão. O clamor. O clamor. Precisa clamar. Amém, gente? Clama para você ver se a equipe de Deus não vem e não resolve a coisa. Clama. O problema é que às vezes a gente deixa a vida me levar, né? A gente diz, não, isso aí é assim mesmo, daqui a pouco se resolve. Tá bom. A equipe de Deus lá está faceira, querendo entrar em cena, entende o que eu estou dizendo? Está lá, irmão, aquele exército poderoso, e o anjo dizendo, Senhor, posso ir? Calma, estou esperando aqui em aspas o combustível. Estou esperando, entende o que eu digo, senhor, não? Senhor, estou à sua disposição. Tudo bem, já entendi. E a pessoa não age à fé. Você entende ou não? Pelo contrário, às vezes, em vez de agir à fé, murmura, reclama. É minha vida medíocre, essa vida difícil, e tal, e tal, e tal. Você não está agindo à fé. O verso, agora seguinte, verso 11, do Êxodo 14. E disseram a Moisés, não havia sepulcro no Egito para nos tirares de lá, para que morramos neste deserto? O povo então dizendo, vamos morrer agora, Moisés? Era melhor termos ficado lá. Verso 13. Moisés, porém, disse ao povo, leia comigo a resposta desse homem de Deus, não temais. Você viu, irmão, de novo a palavra não temais? Então, quando você tem confiança de que há um exército de Deus poderoso ao seu lado, você não terá medo. Por quê? Porque você sabe que Deus é mais. Amém, gente? Não temais. O que mais? Estai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. Lê comigo o 14, encha a voz e vença aí os abafadores. Vamos juntos o 14? O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Em outras palavras, não fale nada. O Senhor, o exército do Senhor vai pelejar por você. Que bonito, irmão. Você imagina que coisa grandiosa? Deus dizendo através de Moisés, não faça nada. Só creia, só confia, porque o exército de Deus está entrando na arena. Que bonito, irmão. Levanta a mão assim, diga eu recebo em nome de Jesus. Irmão, contemple isso. Eu sei que os nossos olhos são limitados.
Oh, quem dera Deus destravar os olhos de todos nós e ver anjos aqui subindo e descendo, é aquela coisa toda, irmão, meu Deus, coisa fantástica. Mas eu vou copiar palavras de Cristo para Tomé, né? Bem-aventurado quem não viu e creu. Então nós não observamos, mas nós cremos. Tem uma equipe de Deus aqui agora entre nós. E não só aqui agora. Daqui a pouco, quando o apagar das luzes, essa equipe de Deus vai lhe acompanhar. Amanhã, quando você despertar o trabalho, né, irmão Rodrigo? Está indo lá para o trabalho, a equipe de Deus vai te acompanhar. Oh, abençoe seu vizinho. Diga, a equipe de Deus te acompanha, meu irmão. Abençoa a vizinhança aí no nome de Cristo. Quando você vê as coisas amarradas, e você vai ter a equipe de Deus te dando aquele reforço. Oh, irmão. Sabe, sem exagero nenhum, se você entender essa lição, eu me considero um pregador satisfeito essa noite. Qual é o mistério de hoje? Que você compreenda que o exército de Deus é mais poderoso. Talvez você, não sei por alguém, tenha aprendido, e imagina Deus correndo de um lado a lado do céu, num desespero, ai, ai, o que eu faço agora com o povo da terra, ai, 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 eles estão vivendo lá dias difíceis, o que eu faço? Oh, irmão querido, não é possível que você imagine Deus com sua dor e numa preocupação. Ele tem tudo sob controle. E o seu exército está trabalhando em nosso favor. Diga amém, gente? Está. Resta a cada um de nós crer. Não temer. Diga amém, gente? Não temer. E o efeito sonoro celestial para completar a mensagem. Para quem vai ouvindo gravado, soltou um trovão aqui agora há pouco. É o Senhor completando a nossa mensagem. Creia, irmão, creia nos sinais, creia. Pastor, é o único texto? Claro que não. Eu poderia continuar citando o caso deste povo saindo do deserto. Diz a Bíblia que o mar se abriu, diz a Bíblia que o povo de Israel passou. Quando veio o faraó e seus carros e cavaleiros, o mar se fechou e o povo lá do outro lado jubilou, cantou, dançou, alegrou por causa do santo livramento que Deus deu. E glória a Deus por isso. Mas não é o único texto, não. Se você for a Isaías 52, verso 12, você verá uma expressão que eu acho encantadora, de que o Senhor irá diante de vós, e o Deus de Israel também será a vossa retaguarda. Acho encantador esse texto, de que o Senhor está protegendo frente, e está protegendo trás. O Senhor, Ele guarda também a sua retaguarda. Se você for ao Salmo 139, que é um texto que fala muito sobre a grandeza de Deus, você verá o verso 3, que diz que Ele cerca o seu andar e o seu deitar. Ele conhece todos os teus caminhos. No verso 5 está escrito que Ele cerca em volta e põe sobre mim, sobre você, o que, irmão? A tua mão. E ainda diz a Bíblia, no verso 20, agora voltando ao texto principal, que é o de 2 Reis, o verso 20. Ia entre os campos dos egípcios e o campo de Israel, e a nuvem era escuridade para aqueles, e para esses esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. Finalzinho do 21, o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. O verso 23, os egípcios seguiram-no, e entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, seus carros, seus cavaleiros, até o meio do mar. Olha o 25, e tirou-lhes as rodas dos seus carros, e fê-los andar dificultosamente. Deus estava guerreando em favor do seu povo. Se você for ver o final do 25, está escrito, o Senhor pelejava por Israel. O 31, Deus mostrou a sua mão forte, sua grande mão aquele dia, e temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor, em Moisés, seu servo. Poderia mostrar tantas histórias bíblicas, poderia lembrá-lo da história de Josué, que orou clamando a Deus para que o sol fosse mantido, porque ele estava enfrentando uma batalha e ele não queria que escurecesse.
Diz a Bíblia que o sol parou, irmão. O céu iluminou o povo de Deus para poder travar as batalhas. Já foi assunto de estudo nosso aqui. Que a luz lá de cima não nos falte nas batalhas que estamos travando. Peço ao Senhor, ilumina cada um de nós, Senhor, em nossas batalhas. Ele ilumina. Não nos falte essa luz lá de cima. Diga amém, gente? Não nos falte. E eles travaram e travaram e venceram. Eu posso lembrá-lo de uma outra história bíblica, que é Jericó. Nós até cantamos aqui um hino das antigas, que é lá o Vem com Josué. Eles rodearam, irmão, a cidade por 7 dias. Você sabe que os 6 primeiros dias eles deram uma volta. No 7º dia eles deram 7 voltas. Então, ao todo, eles deram 13 voltas, e a Bíblia diz que nessas 13 voltas, ou 12 voltas, era para eles darem em silêncio, e somente na última volta, do último dia, eles podiam então tocar a trombeta, que o exército de Deus ia entrar em cena. Que bonito, irmão, e entrou, e as muralhas foram ao chão, as muralhas foram ao chão. Poderia citar mais histórias bíblicas? Poderia. Já que eu falei sobre Josué, você depois anote para ler com mais calma em casa. O capítulo é o 10, o versículo é o 5 em diante. Diz a Bíblia que em uma batalha, o exército inimigo estava fugindo. E Deus não queria que o inimigo fugisse. Sabe o que Deus fez? Vocês estão achando que vão sair bem dessa? Diz a Bíblia que Deus começou a fazer cair pedra do céu. Começou a chover, sabe, de granizo, você já deve ter visto muito isso. Imagino eu que em tamanhos maiores, você sabe que aquelas pedrinhas que já são pequenas, quando cai do céu, cai numa pressão tão grande que amassa carro, que fura telha, você já deve ter visto muito isso. Agora há pouco teve uma chuva dura também, espero que não tenha tido problema em nenhuma parte. Mas nessa história bíblica, eu imagino que eram pedras maiores. Diz a Bíblia que essas pedras começaram a cair do céu, e os inimigos que fugiam pensando que iam sair bem da história, morreram. É o exército de Deus guardando o seu povo. Você entende o que eu digo? Sim ou não? Poderia ainda falar de 2 Crônicas 20, lá fala sobre Josafá, e neste caso a Bíblia diz: Josafá, não faça nada, fique em silêncio também, essa peleja não é sua, o Senhor lutará por vocês. Tantos textos tremendos. O verso 18, por exemplo, de 2 Crônicas 20, diz: Josafá prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, fazendo o que, irmão? Adorando ao Senhor. Olha o verso 22, já estou pelo final. O 22 diz: e ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, o que aconteceu, irmão? O Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e Moabe. E finalzinho do 22, e foram desbaratados. Finalzinho do 29, o Senhor pelejava contra os inimigos de Israel. Fecha a Bíblia, olha adiante. Poderia ler muito mais. Poderia hoje fazer uma vigília. Vai dando 10, vai dando 11, vai dando 12, o pastor prega, um vai olhando para o outro, como quem diz que hora hoje o culto acaba, só citando casos, mas não vou fazer isso, é claro, só citando casos do exército de Deus em cena, trabalhando em favor do seu povo. Mas qual é a lição? Não é necessariamente os exemplos. A lição de hoje qual é? O exército de Deus é mais poderoso. O exército de Deus é mais poderoso. Não sei pelo que você passa, se é que passa por alguma coisa, mas eu quero desse altar mandar essa bênção, afirmando para você que Deus é maior. Deus é maior. Sentado mesmo, fecha os olhos. Obreiro Paulo, aquela
mais que vencedor. Feche os olhos, sentado mesmo. Ou melhor, coloque de pé. Vamos nos apresentar ao Senhor com muita devoção, com muita fé e gratidão de que o exército dele é mais poderoso. Por isso que o salmista dizia: contigo eu posso saltar muralhas. Por isso que o salmista dizia: contigo eu passo pelo meio de um esquadrão. Por isso está dito também na Bíblia: se passares pelas águas, elas não te submergirão. Se passares pelo fogo, eles não arderão em ti. Por isso, muito Cristo dizia: não temas, Pai seja convosco. Porque Ele tem muito claro a visão da equipe celestial, que é grande, que é poderosa. Eu sei que não estou sozinho, que neste meu caminho Jesus vem comigo. Conhece? Eu sei que apesar das tentações e até mesmo provações, jamais sou vencido. E na hora do perigo, Jesus está bem perto. Nos momentos mais incertos, Ele é o amigo certo. Quando tenho algum problema, com Cristo eu converso. Tu és meu Deus, meu Salvador, o dono do universo. Contigo eu sou mais que vencedor. Contigo eu sou, diga, mais que vencedor. Nada pode me separar, Senhor, do teu divino amor. Vamos do início. Eu sei que não estou sozinho, que neste meu caminho Jesus vem comigo. Isso é lindo, é lindo. Eu sei que apesar das tentações e até mesmo provações, jamais sou vencido. E na hora do perigo, Jesus está bem perto. Nos momentos mais incertos, Ele é o amigo certo. Quando tenho algum problema, com Cristo eu converso. Tu és meu Deus, meu Salvador, dono do universo. Diga, igreja, contigo eu sou mais que vencedor. Contigo eu sou, diga, mais que vencedor. Nada pode me separar, Senhor,
do teu divino. Solte a voz, amigo, solte a voz, diga. Contigo eu sou mais que vencedor, mais que vencedor. Contigo eu sou mais que vencedor. Nada pode me separar, Senhor, do teu divino amor. Mais uma vez, diga. Contigo eu. Cante, tua alma precisa ouvir isso. Mais que vencedor, contigo eu sou. Mais que vencedor, nada pode me separar, Senhor, oh glória, do teu divino amor. Nada pode me separar, Senhor, do teu divino amor. Contemple pela fé esse grande exército entrando na arena, na situação que você está enfrentando. Quem sabe o placar negativo, quem sabe você vencido, quem sabe você preocupado com tudo que se passa. Quem sabe você em desvantagem, até o momento em que o exército de Deus entra em cena. Oh glória! Contemple pela fé um verdadeiro exército, reforço dos céus, chegando em seus projetos, em sua vida, em sua casa, família. Contemple pela fé, meu irmão. Contemple pela fé. A fé que Eliseu disse ao seu obreiro: mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Em outras palavras, aquele dia ele estava dando uma aula para o obreiro dele, de que o exército de Deus é maior, de que o exército de Deus é mais poderoso, e eu copio essas palavras, e nós somos aprendizes do Espírito Santo, e hoje ele ministra essa aula para nós, dizendo: não temas, maior é o exército de Deus. Maior é o exército de Deus. Deus é maior, Deus é mais. Este problema, quem é este problema? Como disse Davi, quem é este problema para afrontar o exército do Deus vivo? Quem é? Contigo eu sou mais que vencedor, contigo eu sou, diz, mais que vencedor, nada pode me separar, Senhor, do que? Do teu divino amor. Nada pode me separar, Senhor, do teu divino amor. Completo essa bênção clamando: Senhor, que os teus anjos, que são os trabalhadores desta grande missão, a Bíblia os chama de espíritos ministradores, possam sim, Senhor, entrar em cena
nos desafios que o teu servo está passando. E que tão logo ele voltará e contará o testemunho. E se desta igreja, se presencial, poderá ainda subir nesse altar e glorificar o nome do Eterno. De que mesmo que tudo parecia perdido, a equipe do Senhor entrou com providência. Veio o reforço do céu e fez de você uma bênção. Você diga obrigado, Senhor. Diga eu recebo a bênção em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, amigo. Oh, Deus é lindo, né? Deus tratou com você, não tenho dúvida. As mensagens que são pregadas aqui no altar são mensagens que Deus trata comigo primeiro. Eu não venho como um palestrante apenas falando e falando e falando sem também ter sido tocado. A verdade é que a Bíblia diz que a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes, de duas pontas. Ela toca o ouvinte, como também toca aquele que a professa, aquele que prega. Faço votos que tenha tocado o seu coração. Me faça saber através das redes sociais, as minhas aparecem aí, Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, em toda parte na rede social, você me encontra procurando PR Sodré, sem espaço, sem ponto, sem acento, como eu venho falando, tá bom? Siga, acompanhe, curta e diminuímos a distância. E ainda temos o nosso canal, o nosso encontro no WhatsApp. Precisando de apoio de alguma parte, de alguma natureza, conte comigo, conte com o apoio da nossa equipe através desse WhatsApp pastoral. Tudo bem? Vamos completar orando? Vamos? Deus de amor, muito obrigado pela sua companhia, pela sua presença, pela sua bondade. Oh Deus, só tenho a agradecer por isso. O Senhor é maravilhoso. Seu nome seja louvado para todo sempre. Seu nome seja louvado eternamente. E eu venho junto com amigos e irmãos vibrando pelo seu cuidado com cada um de nós. O Senhor é demais, o Senhor é espetacular, Senhor. Coloca a tua mão, abençoa esse amigo de perto, esse amigo de longe, e pela fé eu digo que eu vou ouvir boa notícia a respeito dele, no nome de Jesus, e a respeito da mensagem de hoje também. Obrigado, obrigado e amém. Deus te abençoe, viu? Dia lindo para você e até a próxima. A Graça de Deus está em Blumenau, localizada na Rua Amazonas 455, bairro Garcia, próximo à Fonte Luminosa. Atenção para a nossa agenda semanal. Quarta-feira, a família no altar de Deus, às 9h15 e às 19h30. Sexta-feira, cura e libertação total, às 9h15 e às 19h30. No domingo, o culto de ensinamento, às 8h e às 19h. Igreja Internacional da Graça de Deus.